O pátio do colégio é um centro cultural que marca a fundação da cidade de São Paulo. Iniciado como uma pequena cabana, a partir de um aldeamento jesuíta, a Vila de São Paulo passou muito tempo sendo um lugar sem muita relevância, e durante um século de sua história com apenas 3 ruas. A Rua do Rosário, atual Rua 15 de Novembro, a Rua São Bento e a Rua da Direita, formando o que hoje chamamos de Triângulo Histórico da cidade. Iniciada como uma pequena cabana, São Paulo hoje é uma das maiores cidades do mundo. Poucos edifícios resistiram ao tempo e a atual construção do pátio é uma reconstrução do conjunto da igreja e do colégio que ali estavam. Buscando as origens, chegamos ao lugar onde tudo começou. No ano de 1553, os padres jesuítas subiram a Serra do Mar a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o Planalto de Piratininga, encontraram o ponto ideal. Os jesuítas subiram a serra e construíram um colégio numa pequena colina, próximos aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, e ali se instalaram. Quase 5 séculos depois, o povoado de Piratininga se transformou numa cidade de milhões de habitantes. Daqueles tempos, restam apenas as fundações da construção feita pelos padres e os índios no pátio do colégio. Até onde se sabe, a intenção dos jesuítas não era fundar uma cidade, mas apenas um colégio, que recebeu o nome de São Paulo porque a missa que oficializou sua fundação aconteceu no dia 25 de janeiro, marcado no calendário religioso como o dia da conversão do apóstolo Paulo. Nesta ocasião estavam presentes o padre Manuel de Paiva, o padre Afonso Brás e o irmão José de Anchieta. Antes disso, em 1532, Martim Afonso de Souza já havia fundado no litoral paulista a primeira vila brasileira, São Vicente. Martim Afonso, que era donatário da capitania de São Vicente, incentiva a ocupação da região e outras vilas são criadas no litoral, Itanhaém, em 1532, Santos, em 1546. O Planalto do Piratininga era uma colina alta, de onde se avistavam extensos quilômetros. Era uma escarpada de um lado por uma grande várzea, a do Carmo, com o rio Tamanduateí, e pelo outro lado, pelo vale do rio Anhangabaú. O local foi escolhido para a transferência da vila de Santo André da Borba do Campo em 1560, e passou a denominar Vila de São Paulo, pertencente à capitania de São Vicente. Em seguida, o povoado ganhou o Estatuto de Vila. Logo, esse núcleo colonizador tornou-se o principal centro de catequese da capitania de São Vicente. A escolha desse lugar se deu por ser alto e mais adequado. A Companhia de Jesus foi aprovada em 1540, no contexto histórico que configurava a Contra-Reforma. A primeira instalação do colégio consistia em uma pequena cabana de pau a pique, que media cerca de 90 metros quadrados, e que o próprio cacique Tibiriçá havia ajudado a construir. Em setembro do mesmo ano, Afonso Brás, que também era arquiteto, inicia a construção do novo colégio e da igreja, com a ajuda dos índios, alunos e mestiços. E em 1º de novembro foi inaugurada a nova igreja. Em 1556 é finalizada a construção do novo colégio e da igreja, então chamada Igreja Bom Jesus. Ambos foram construídos com a técnica de taipa de pilão. Afonso Brás foi construtor dos primeiros marcos da fundação de São Paulo, o colégio e a igreja dos jesuítas. O colégio era o local onde o padre Anchieta ensinou os índios de Piratininga a ler, escrever e cantar. E na igreja eram ensinados aos índios os ofícios divinos, que eram as orações e os salmos e os hinos que eram cantados pelos cristãos desde o início do cristianismo, e ali também eram celebrados os casamentos. Em 1585 ocorre a consolidação da Vila de São Paulo, com a reforma e ampliação do colégio. Entretanto, o interesse dos bandeirantes de escravizar os índios gerava desentendimento frequente com os jesuítas, mas a gota d'água deste conflito veio com o breve do Papa Urbano VIII, que determinava a reabilitação dos índios e sua liberdade, o que ia contra o interesse dos bandeirantes. Em 13 de julho de 1640, os jesuítas pela primeira vez são expulsos do Colégio de São Paulo. Segundo registros, em 1650, o colégio e a igreja encontravam-se em ruínas. Após longa negociação, Fernão Dias Pais conseguiu fazer com que os jesuítas retornassem a São Paulo em 1653. Porém, com a ausência dos padres, o colégio sofreu sérios danos. Em 1759, os jesuítas sofrem uma segunda expulsão feita por Marquês de Pombal, o ministro da coroa portuguesa. Essa, porém, em todo o território brasileiro. Após a expulsão dos jesuítas, o colégio passa a ser controlado pelos governadores e representantes da coroa portuguesa, passando a ser o Palácio dos Governadores em 1765. Por ser uma construção jesuíta e estar completamente ligada à sua cultura e função, a ideia dos colonizadores era de destruir todos os registros de influências e culturas dos jesuítas, e o que até então era o colégio. Passou por várias reformas até virar o lugar das autoridades portuguesas.
No século XX, com o movimento moderno mais consolidado no Brasil, a valorização da cultura nacional se fez muito importante. O aniversário de 400 anos da cidade de São Paulo, juntamente com essa valorização da cultura nacional, proporcionou em 1954 a devolução do pátio do colégio para a Companhia de Jesus, que tinha interesse em restituí-la nas formas em que era colégio, e não o palácio. Essa restituição criou grande polêmica na época, pois o material utilizado para o projeto baseava-se em gravuras, pinturas e quadros da antiga edificação, já que não havia muitos documentos oficiais sobre o projeto em termos técnicos. As partes remanescentes da obra inicial foram a cripta, parte da parede de taipa, que hoje está envolvida por uma proteção de vidro e separa dois ambientes hoje pertencentes ao café e o antigo torreão. Essa reconstrução iniciou-se em 1954 e prosseguiu até 1972, incluindo a urbanização da praça. Atualmente, o conjunto é formado pela igreja, o Museu do Anchieta, a Biblioteca Padre Antônio Vieira e o Café do Pátio. O Museu do Anchieta, fundado em 1979, é constituído por peças da ordem religiosa do período da colonização do Brasil e pela cripta, que abriga as fundações da antiga edificação e dispõe de espaços para exposições. O café se tornou um ponto de encontro principalmente nos domingos, onde há um estímulo à visita neste dia em particular com a realização da missa no período da manhã e algumas atrações, como concertos. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, nordestina moura de São Paulo. Gatinhas funk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo, de São Paulo. Pardais baratas, ratos na rota de São Paulo.